O que está acontecendo com a Maiara? Ela tá doente? Essa é a pergunta que a internet vem fazendo. Nos últimos dias, novos vídeos de Maiara começaram a viralizar e deixaram muita gente assustada. A cantora apareceu com uma aparência que chamou a atenção do público e em poucas horas as redes sociais foram tomadas por comentários, teorias e até rumores de que ela estaria enfrentando um problema sério de saúde. Mas será que a situação é realmente tão preocupante quanto parece? Vamos entender o que está por trás dessa nova onda de polêmicas, relembrar toda a trajetória de emagrecimento da sertaneja, descobrir por que sua aparência vem gerando debates há anos e conhecer a resposta oficial da equipe da cantora diante das especulações que tomaram conta da internet. E tem gente passando do ponto aí e a equipe já se manifestou que pode rolar até processo, tá? A história foi tão longe que a assessoria resolveu se pronunciar publicamente, acusou alguns perfis de espalharem uma narrativa falsa e afirmou que medidas judiciais já estão sendo tomadas. Afinal, a Maiara está realmente enfrentando algum problema de saúde ou a gente está diante de mais um caso em que a internet simplesmente passou dos limites? Vamos conferir nesse vídeo aqui. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Recentemente, imagens da cantora Maiara, da dupla sertaneja Maiara e Maraísa, voltaram a viralizar nas redes sociais e despertaram a preocupação não apenas entre os fãs, mas também em muitas pessoas que se depararam com os vídeos circulando pela internet. A aparência dela, muito mais magra e falando com todo respeito, e visivelmente abatida em alguns momentos, acabou chamando bastante atenção nas redes sociais. E como a internet costuma reagir sem filtro, não demorou para surgirem aí comentários de todos os tipos, inclusive alguns bastante pesados. Frases como "ela parece estar sempre sem energia", dá a impressão de que está definhando diante dos olhos do público, foram algumas das reações que circularam em portais aí de notícias e páginas de entretenimento entre as mais acessadas aí do país. Com toda essa repercussão, começaram a surgir especulações de que a saúde da cantora estaria comprometida e de que ela estaria enfrentando problemas mais sérios do que o público imaginava. Os comentários ganharam tanta força que a própria assessoria de Maiara decidiu se manifestar publicamente para falar sobre a situação. Num tom de desabafo, a equipe lamentou a quantidade de boatos e julgamentos que passaram a circular nas redes sociais e na imprensa, além de afirmar que algumas medidas judiciais poderão ser tomadas diante de certas publicações e comentários envolvendo a artista. E a verdade é que essa não é a primeira vez que Maiara se vê no centro desse tipo de discussão, por causa da própria aparência. Há anos a cantora convive com comentários e críticas das redes sociais relacionados aí ao seu peso, às mudanças físicas que passou ao longo da carreira. Talvez muita gente nem se lembre mais, mas quando a dupla aí com a sua irmã gêmea começou a explodir por todo o Brasil, por volta de 2015, a Maiara ela tinha uma aparência bem diferente da atual. Naquela época, tanto ela quanto a Maraísa estavam acima do peso e eram frequentemente associadas a essa imagem pelo público. A Maiara convivia com a obesidade e em 2017 decidiu realizar a cirurgia bariátrica. Nos primeiros meses após o procedimento, a perda de peso aconteceu de forma bastante rápida, só que nos anos seguintes ela acabou enfrentando o famoso efeito sanfona e recorreu a outros tratamentos para continuar sua transformação, incluindo a colocação de um balão gástrico aí e alguns procedimentos estéticos aí como lipoaspirações. Mas não foram apenas as cirurgias que fizeram parte desse processo. A própria cantora contou que deu continuidade à jornada de emagrecimento com o acompanhamento de um médico esportivo, que passou a cuidar de questões hormonais, alimentação e de toda a sua rotina de saúde. Foi justamente depois dessa fase mais longa de transformação que começaram a surgir os primeiros comentários mais pesados sobre a sua aparência. Entre 2023 e 2024, a Maiara perdeu cerca de 30 quilos, chegou à marca de 47 quilos. Vale lembrar que a cantora tem aproximadamente 1,54 m de altura, tá? Então na época ela explicou aí que todo o processo estava sendo acompanhado de perto por profissionais de saúde, com exames frequentes e foco tanto no bem-estar físico quanto no mental. Ainda assim, a mudança acabou chamando bastante atenção, acabou gerando uma grande onda de críticas aí nas redes sociais. Foi também nesse período que o assunto Ozempic dominava a internet. Muita gente passou a usar a expressão de cabeça de Ozempic para comentar ali o visual de pessoas que haviam emagrecido rapidamente. E goste ou não, a Maiara acabou sendo frequentemente incluída nessas discussões. O fato é que uma parte do público pegou bastante pesado aí com a cantora. Entre os comentários que circularam na época havia mensagens como, abre aspas, "o que a pressão estética não faz com as mulheres? Maiara nem combina magra assim, porque a cabeça não acompanha, fica estranho. Sinceramente, espero que ela busque profissionais melhores e isso não tá bonito, nem me parece saudável." Comentários desse tipo eram comuns em praticamente qualquer publicação envolvendo a cantora naquela época. Pois bem, os anos se passaram, mas agora em 2026 Maiara voltou a ser alvo de comentários por conta do seu baixo peso. Alguns vídeos da sertaneja acabaram viralizando
viralizando justamente por esse motivo. Um deles mostra a Maiara desembarcando de um jatinho antes de realizar um show em Querência, no Mato Grosso. Dessa vez a repercussão foi tão grande que a assessoria da sertaneja precisou se manifestar publicamente para esclarecer a situação. A equipe afirmou que, se necessário, poderá até adotar medidas mais rígidas para tentar conter o que classificam como uma onda de ataques e comentários ofensivos. Entre as críticas, houve quem dissesse que Maiara estaria irreconhecível, né? Outro assunto bastante comentado foi o aparente afinamento dos cabelos da cantora, né? Mas isso é algo que ela própria já explicou. Segundo a Maiara, ela convive com a chamada alopecia androgenética, né? Uma condição crônica, aí, conhecida popularmente aí como calvície feminina. O que acontece, gente? Eu sempre usei amarração, usei fita, né? Eu usei todos os tipos de métodos que você imaginar pro cabelo, né? Desde os meus 14 anos que eu entendo por gente, desde a época que eu comecei a cantar, pra poder ter, né, uma imagem. A gente que trabalha com imagem, a gente sempre tá preocupado também. E cabelo é uma coisa que a mulher sempre se preocupa. O cabelo também fala da autoestima da mulher. E o que aconteceu com o meu cabelo, gente? Ele foi caindo, ele foi quebrando, com alguns métodos e algumas formas que eu usei que, né, atrapalharam o crescimento do meu cabelo. E eu cheguei num ponto onde eu já não tinha mais cabelo. Além de tudo isso, eu tenho também alopecia androgenética, né? Então, já vem um tempo, eu nem sei dizer quanto, mas deve ter uns 3 ou até mais, uns 4 anos, que eu vim usando a lace, né? Mas voltando a essa nova onda de críticas contra a cantora, a equipe da Maiara divulgou uma nota afirmando que ela tá com a saúde em dia, em plena atividade. A assessoria também acusou algumas páginas e perfis de compartilharem vídeos com cortes fora de contexto e edições tendenciosas para alimentar a narrativa de que a artista estaria doente ou incapacitada. A equipe informou ainda que já deu início a medidas legais contra os responsáveis por determinadas publicações, agradeceu aos fãs e internautas que saíram em defesa da cantora durante toda essa repercussão. Na nota, a assessoria reforça que o respeito é inegociável e agradece o apoio recebido em meio aí a mais essa polêmica nas redes sociais. Para quem não acompanha a dupla de perto, é verdade que alguns desses vídeos que viralizaram podem causar estranheza quando vistos isoladamente, mas, segundo a própria equipe da artista, a saúde dela tá bem, né? Não existe nenhuma situação preocupante. Numa entrevista pro Léo Dias, se eu não estiver falando bobeira aqui, tá, acho que foi para ele mesmo, a Maiara chegou a dizer um pouquinho sobre essa nova onda de críticas que ela vem recebendo, né? Ela comentou ali que ela tá bem e tal, e quem tomou mais as dores, inclusive, dela foi a irmã, né? A Maraísa, essa sim, aí parecia bem mais irritada na hora, bem mais explosiva na hora de explicar. A gente tá sujeito a algumas coisas que a gente não prevê, mas acho que a mentira, ela tem que ser, a gente tem que ser punida, né? Cortes, a gente tá vendo muita coisa, não só nós artistas, Maiara e Maraísa, mas várias pessoas do meio artístico vêm passando por situações onde pegam cortes de alguma coisa e colocam de outra forma, né? Sem nem explicar isso, porque eu prefiro... A gente passou por 2 situações, assim, que não precisávamos estar passando, né? Fizemos um show maravilhoso lá em Caratinga, não foi um show fácil, mas assim, fomos muito bem recebidas pela população, o show foi incrível e no final das contas pegaram um corte. Eu falo que assim, a imprensa, ela é necessária, mas a gente tá vendo um monte de perfil que não é imprensa, pseudo-jornalismo, que agora tem um celular e diz que é jornalista, e não é, vai estudar, sabe? Tem um senso, jornalismo é coisa séria, tem um senso, observe o que você tá postando, entendeu? Você pega o seu feed, aquilo ali tá teu nome, por que você vai ficar disseminando coisas horríveis sobre a outra pessoa que você nem conhece? Pô, no final das contas, se ela tá saudável, sendo acompanhada por profissionais, se sentindo bem da forma como está, talvez não exista mesmo muito mais o que explicar, né? Segue a vida, bola pra frente. Eu acho que a galera também, sabe, pega muito no pé, sabe, enchendo o saco por conta de aparência. Se tá muito magra é ruim, se tá muito gordo é ruim, se tá muito bombado é ruim, nada tá bom, sempre vai ter crítica, né? E aí acaba virando um efeito manada, todo mundo quer dar o seu pitaco aí na aparência do outro, né? Bom, toda maneira ali gerar um certo estranhamento, um certo questionamento, uma certa preocupação ali, saudável ali por parte dos fãs, eu até entendo. Agora eu não entendo essa galera que passa do ponto, essa galera que vai para um nível de uma crítica ali extremamente agressiva, sabe? Isso daí, esse tipo de gente, esse tipo de comentário, sim, merece inclusive, né, se tiver passando muito do ponto, sei lá, buscar essa pessoa aí, e às vezes cabe até alguma medida judicial, de fato, né, cara? Só que, enfim, a galera na internet às vezes acha que tá muito protegida aí, não vai acontecer nada, é só um anônimo comentando da aparência da Maiara, não vai dar nada, mas sei que passe muito do ponto pra você ver, né? Uma hora alguém pode servir de exemplo, né? Você quer correr o risco de que seja você? Então é melhor, não, né? E manter o respeito também, né? Eu acredito que é fundamental, né? Bom, é isso. O que você acha, cara, dessa aparência aí da Maiara, né? Bom, eu vejo, assim como eu sou formado em educação física, eu entendo a importância de ter uma musculatura um pouquinho mais desenvolvida até pra fase da terceira idade, a fase de quando você tá idoso, você precisa, né? Porque você já começa a ter ali
ali uma certa sarcopenia, né? Você começa a perder massa muscular, então você precisa treinar musculação, desenvolver músculo para poder ter uma espécie de poupança de músculo na velhice, porque você magrinho, sem músculo nenhum, na velhice você vai ter dificuldade de se locomover. Simples assim, né? Recentemente a gente teve a perda aí do vovô Anésio, né? Vocês viram aí como que ele tava muito magrinho, né? Que o que é normal, vai tendo ali sarcopenia quando vai envelhecendo, e vocês viam ali que ele tinha dificuldade, claro que ele tinha outros problemas de saúde também, mas ele tinha muita dificuldade de se fazer coisas básicas sozinho, de levantar de uma cadeira, de levantar de uma cama, por exemplo. Quem faz isso são seus músculos. Então eu acho importante, visando essa poupança de músculos que a gente fala assim para velhice, você começar a treinar musculação e desenvolver aí a sua musculatura, né? Para Maiara, é claro que ela tem profissionais de peso acompanhando o caso dela, mas para mim, tá? Eu vejo nesse modo. Eu acho que ela deveria desenvolver mais massa muscular para poder, de fato, conforme vai chegando a velhice, ela não ter mais prejuízos, tá? Eu acho que é isso. Mas enfim, parece que ela treina também, mas eu acho que tem que, sei lá, aumentar um pouquinho, de repente, aí a caloria aí, talvez já ajude a ganhar um pouquinho mais de massa, né? Bom, acho que já falei demais, né? Mas comenta aqui o que você acha disso tudo. Até o próximo vídeo. Tchau!